Aleluia, graças a Deus. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém, glórias a Deus. Estamos felizes mais uma vez nessa noite, por estarmos na presença de Deus, por poder trazer mais uma vez a palavra do Senhor. É motivo de muita alegria para o nosso coração saber que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, assim como cada um de vocês também que foram chamados e escolhidos por Ele para fazer a sua obra, amém? Peço para que os amados irmãos já possam abrir a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 27, vamos ler o versículo 50. Enquanto isso, gostaria de fazer uma oração enquanto vocês se localizem na Bíblia Sagrada. Senhor meu Deus e Pai, quero elevar minha voz em oração mais uma vez, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Quero neste momento, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda contrariedade, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, que age, Senhor, trazendo a cegueira espiritual, a surdez espiritual, Senhor, para que não possa ouvir a Tua palavra, Senhor. Que neste momento, Senhor, ó Pai, venha estar, Senhor Jesus, trabalhando no meio do Teu povo, através da Tua palavra, que assim seja. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Mateus capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 50. Quero colocar como tema nesta noite, nesta mensagem, o poder da ressurreição através da cruz de Cristo. O texto base é Mateus 27, 50 até os 54. Todos encontraram? Bem, vamos fazer a leitura então. Assim nos diz o texto sagrado. Então Jesus clamou em voz alta, novamente, e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e pareceram a muita gente. Amém? Graças a Deus. A leitura bíblica a qual nós acabamos de fazer a leitura, nós vamos ver que no capítulo 27, quando nós lemos, nós vamos ver que está falando acerca da crucificação de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. 3 etapas consecutivas que sucederam na vida de Jesus. E o Evangelho, para que ele venha a ser completo, precisava se concretizar esse plano divino na vida de Jesus. Crucificação, morte e ressurreição. Senão o Evangelho não seria completo. Se Jesus tivesse somente ter sido crucificado, o plano divino não teria sido completo. Se ele tivesse sido crucificado, colocado o seu corpo em uma sepultura, o plano divino não teria sido completo. Mas o plano divino se concretizou através da crucificação, morte e ressurreição. E nas nossas vidas também existem estágios para que o plano divino venha a ser concretizado. Então nós vemos que aqui Mateus ele está relatando os últimos minutos de Jesus em vida. Mas nós sabemos que ainda que Mateus esteja relatando
os últimos minutos da vida de Jesus em vida neste plano terreno, nós vemos que a cruz, ela não foi o fim. A cruz ali, quando Jesus está crucificado, não está mostrando que Jesus foi vencido. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus pregado no madeiro, não está dizendo que Jesus ele foi um derrotado. Mas a cruz para os espirituais mostra que a cruz está mostrando que Jesus ele é vencedor. Aleluia. Porque através da cruz se fez necessário Jesus ir para a cruz. Porque a cruz, quando nós olhamos para ela, não podemos olhar simplesmente como um cenário triste, como Jesus morreu lá e está lá. Eu quero dizer que Jesus ele não está mais numa cruz. Jesus ele não está mais numa sepultura. Porque a Bíblia diz que o túmulo vazio está. Então nós vemos que se fazia necessário Jesus passar pela cruz, porque a cruz é como uma porta, ou como um portal que se abre para o caminho da ressurreição. Então quando Jesus ele vai para a cruz, uma porta se abre, e essa porta revela o caminho da ressurreição e o poderio de Deus sobre a morte e o triunfo de Cristo. Então foi uma porta que se abriu, um caminho que se abriu. Então as boas novas para você nesta noite é que Jesus, ele é vencedor. E que através de Cristo, eu e você também somos vencedores em Cristo Jesus. A cruz, querido, foi apenas o início de uma vitória. Se você olhava para a cruz, vendo como a cruz como o fim de uma história, eu quero dizer que a cruz é o início de uma vitória. A cruz não foi o ponto final de uma história. A cruz foi apenas uma vírgula para a continuação de uma nova história. Quando Cristo vai para a cruz, a Bíblia diz que Jesus ele se entregou, diz o versículo 20. O versículo 50. Observe, então Jesus clamou em alta voz, novamente. E a minha Bíblia diz assim: e entregou o seu espírito. Ou seja, Jesus se entregou. Ele entregou o seu espírito. Jesus não foi vencido. Jesus entregou o seu espírito. Por amor a mim, por amor a você que está aqui nesta noite. João diz, 3,16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o propósito de Deus. Então ele entrega o seu Espírito, ele se entregou por nós em nosso lugar. A cruz era para mim e para você, que estava afastado de Deus, imerecido da graça de Deus. Mas ele foi para a cruz, ele se entregou-se
por mim e por você. Jesus poderia, mesmo estando lá na cruz, ele descer da cruz. Mas ele não desceu da cruz por amor a mim, por amor a você que está aqui nesta noite. Então ele se entregou. Na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Pelo meu pecado, pelo teu pecado. Então a morte de Cristo foi uma derrota para muitos. Mas para nós cristãos sabemos que foi uma entrega voluntária. Para nós espirituais que entendemos os mistérios e os propósitos de Deus, sabemos que foi uma entrega voluntária, que foi uma vitória. E na cruz, Cristo venceu o pecado. Porque, querido, a cruz era para aquele que cometia o pecado mais abominável existente. Era considerado como um malfeitor. Mas agora Jesus, para cumprir o propósito do Pai que amou o mundo, Ele nos tira da cruz e Ele se entrega no meu e no teu lugar. Então Ele se entregou por mim e por você. E na cruz Ele venceu o pecado. E Ele venceu o pecado para preparar o caminho para uma nova vida. Ou seja, o que morreu na cruz não foi Jesus, porque Jesus ele foi uma passagem pela morte. Mas quando nós vamos ver o que morreu na cruz, na realidade foi o velho caminho. O caminho que a humanidade traçava. Quando Jesus morre, Ele abre agora um portal, um novo caminho. Que era o caminho da ressurreição. Que era o caminho de uma promessa. E quando isso se cumpre, quando foi? O apóstolo João, ele disse no capítulo 19, versículo 30, que ele exclamou dizendo, está consumado. Algumas Bíblias dizem que ele clamou. Clamou também pode significar um grito. Mas então nós vemos que não foi um grito de derrota. Não foi um grito de fracasso. Mas foi um grito de vitória. Está consumado. Eu venci. Aleluias. Um grito de que está consumado. E a cruz agora é como um portal que se abre e abre um novo caminho. E esse novo caminho é para uma ressurreição gloriosa de Cristo. Então o portão se abre para uma ressurreição gloriosa de Cristo. E quando esse portal se abre para uma ressurreição gloriosa de Cristo, conforme nós fizemos a leitura, nós vamos ver que houve sinais. E os sinais que está dizendo aqui no versículo 51, está dizendo que naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. Então houve sinais. A cortina do templo era uma cortina que separava o lugar do santo do santíssimo lugar. O santíssimo lugar é um lugar onde ficava a presença de Deus. Ninguém poderia entrar naquele quarto, naquele ambiente.
A Bíblia nos relata que somente os sacerdotes poderiam entrar uma vez por ano naquele ambiente onde estava a presença de Deus, para poder oferecer o sacrifício de sangue pelos seus pecados, pelo pecado da sua família e pelo pecado do povo, porque o sacerdote representava o povo. Então o povo não poderia entrar, mas o sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer a expiação de muitos. Então era de maneira exclusiva. Mas quando Jesus vence, quando ele abre o portal da ressurreição, quando Jesus, ele entrega o seu Espírito e diz, está consumado, o véu se rasgou de cima para baixo. Foi-se aberto o véu que separava a humanidade de Deus, que estava afastado, distante de Deus por causa dos seus pecados, que não poderia agora estar na presença de Deus. Então agora esse véu se rasga, para que agora o povo tenha livre acesso para estar na presença de Deus. Quando fala se rasgou de cima para baixo, a Bíblia está nos mostrando que até alguns instantes havia uma separação do povo, entre Deus e o povo. Mas agora quando o véu se rasga de cima para baixo, Deus estava trazendo reconciliação para com ele. É como aquela família que muitas vezes, por falta de amor, eles não têm comunhão, estão em briga, estão em contenda, em confusão. Não existe mais comunhão nem amor entre a família, entre o pai, o filho, ou entre a nora, a sogra, e tantos outros meios que podemos colocar aqui nessa noite. E talvez isso se perpetuou por muitos anos. E talvez existem pessoas que estão vivendo esse momento aqui nesta noite. E de repente, vem alguém que por amor, ele consegue quebrar essa estrutura espiritual maligna. E por amor eles conseguem fazer uma reconciliação. É como o pai poder voltar a abraçar o filho, e como o filho poder voltar a abraçar o pai. É como a mãe poder abraçar a filha que talvez estava tanto tempo afastado, por causa de algo que aconteceu na família, por causa do passado que aconteceu, porque ela fez isso, porque ele fez aquilo, e ficou tanto tempo afastado. Mas que talvez por um ato de amor de alguém, que foi lá e trouxe reconciliação, e uma mãe conseguiu voltar a abraçar a sua filha, o pai conseguiu voltar a abraçar o seu filho. Foi isso que Deus fez. Deus, ele rasgou o véu de cima a baixo, dizendo, olha, eu quero me reconciliar, eu quero que vocês agora voltem a se reconciliar, a ter intimidade comigo. Eu quero poder voltar a abraçar vocês novamente. Eu quero que vocês venham poder estar novamente na minha presença. Eu quero dizer para você que o véu se rasgou e você tem livre acesso para entrar na presença de Deus nessa noite. Quero dizer para você nessa noite que o Pai está com saudade de te abraçar. Aleluia, o Pai está com saudade de sentir o teu abraço. O véu foi rasgado. Aquilo que era exclusivo, agora é coletivo. Eu e você podemos entrar na presença de Deus. Aleluia. Isso é obra de Deus, por amor a mim, por amor a você, querido. Foi por isso que Deus nos escolheu, foi por isso que Deus, Ele nos chamou. Então nós vemos aqui, aleluias. Então nós vemos que o véu se rasgou.
e nós podemos entrar na presença de Deus. Aqui nós vemos então que grandes sinais surgiram. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Segundo diz assim, ó, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Aqui nós vemos, querido, que até mesmo a natureza reage, até mesmo a natureza se manifesta pela vitória de Cristo. Aquilo que parecia ser sólido, rígido, se manifesta na vitória de Cristo. E muitas vezes nós estamos assim, duros, endurecidos, coração de pedra, rígido, e não conseguimos se manifestar para a glória de Deus. A própria terra tremeu, as rochas se fenderam, houve uma manifestação, e agora a Bíblia diz que este mundo espera a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. É tempo de nós se manifestarmos para a glória de Deus. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos. É tempo de nós glorificarmos. É tempo de nós se rendermos. É tempo de nós adorarmos a Deus, querido, por aquilo que Ele fez para a nossa vida. A Bíblia fala, se nós não clamarmos, as pedras irão clamar. Aleluia, porque Cristo, Ele já ressuscitou e vivo está. Aleluias. A cruz, querido, ela tem que ser a base da nossa fé. Quando nós olhamos para a cruz, não podemos olhar somente como um cenário triste de morte. Porque quem já passou por uma perca, sabe que no velório é momento de tristeza. No velório há momento de choro. Um corpo, quando vai pela sepultura, por até alguns meses, o parente pode até se lembrar, a família pode até ir lá visitar, mas com o passar do tempo, vão se esquecer. E eles pensaram, e assim ia ser com Jesus. Foi crucificado. Foi colocado em uma sepultura. E talvez eles acharam que ali agora era mais um que ia ser esquecido. Talvez acharam que ali agora ia ser simplesmente mais um que estava sendo silenciado. Mas a Bíblia fala que houve um terremoto. A Bíblia diz que a terra tremeu. A Bíblia fala que as rochas se fenderam. Aleluia. A Bíblia fala que ele foi colocado no sepulcro. Ele foi colocado lá para se cumprir o propósito divino. Mas eu quero dizer para você que a morte não o deteu. A morte não o segurou. A Bíblia fala que novamente houve outro terremoto. A pedra do sepulcro se removeu. Maria correu no outro dia seguinte para ver se o corpo estava lá. Um
anjo estava lá, aleluia, sentado em uma pedra, aleluia. E aí o anjo diz assim: o que tu procuras, mulher, aleluia? Porque tu procura um vivente no meio dos mortos. Eu sei que tu procura o Cristo crucificado, mas eu quero dizer, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou e vivo está, aleluia. Tudo já está consumado, aleluia. Jesus não está mais numa manjedoura. Jesus não está mais numa cruz. E eu quero dizer, Jesus não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio, aleluia. E Ele abriu um portal, aleluia, de ressurreição para mim e para você que está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você, a morte não é o fim. A morte não é o fim do propósito que Deus tem na tua vida. O maior propósito de Deus na tua vida não é você ter uma casa, não é você ser bem-sucedido. O maior propósito de Deus é você ter a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida só vem através da cruz. Nem tudo que parece ser o fim para você é o fim para Deus. A cruz parecia ser o fim para muitos, aleluia. Aleluia, mas a cruz para Jesus era apenas um portal que se abriu para uma nova vida. Se nós queremos viver uma nova vida em Cristo, vamos ter que passar pela cruz. Não existe outro caminho. O outro caminho é caminho velho, mas Ele abriu um novo caminho, e o novo caminho é pela cruz, aleluia. O novo caminho é pela cruz, não existe um outro caminho, querido. Mas quando Jesus agora, quando Maria vai se depara diante do túmulo e viu que Jesus não estava mais lá. Aleluia. Aí o versículo 52 diz assim: a terra estremeceu, as rochas se partiram. O 2 diz assim, ó, e as sepulturas se abriram. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, e nós paramos para meditar na Bíblia Sagrada, e começamos a refletir sobre o texto, nós vamos ler versículos que vai impactar as nossas vidas. E aí eu fico me perguntando, irmãos, a Bíblia fala que os sepulcros se abriram, e os mortos saíram, e entraram na cidade santa, e encontraram os seus parentes, seus entes queridos, que choraram no seu túmulo. Isso é algo tremendo, irmão, isso é algo glorioso. É algo muito louco. Eles saíram do sepulcro. Pensa, irmãos, um terremoto, pedras se fenderam, corpos que já estavam mortos ressuscitaram, entraram na cidade. Pensa, irmãos, o povo da cidade vendo. Mas é interessante nós vermos que a Bíblia fala que não foram todos os mortos. A Bíblia fala que foram os santos. Aleluia! A Bíblia diz, fala que foram os santos, aqueles que morreram com a fé no Cristo
antes mesmo dele ver quem era Cristo. Eles ressuscitaram. Os túmulos se abriram. E agora eles começam a entrar na cidade santa. Aí eu fico me perguntando qual foi a reação dos seus parentes. Irmão, se fosse com nós hoje. Se fosse no nosso tempo, a qual nós vivemos, o teu parente que já morreu há 30, 40 anos atrás, eu fiquei imaginando, saindo do túmulo, entrando lá na tua rua Fátima e chegando na tua casa. É algo doido, irmão? É algo muito doido. Eu fiquei, qual foi a reação desse povo? Duas coisas. Ou eles correram e abraçaram. Se fosse eu e você, nós ia correr e rapar o pé fora, irmão. Nós ia correr ou para abraçar, ou para rapar o pé fora. Mas agora, por que que isso acontece? Isso tinha que acontecer, irmãos. Isso era plano do propósito divino. Porque se Cristo não ressuscita, e mortos não ressuscitam, em vão seria a nossa fé. É o que o apóstolo Paulo fala. Era para se cumprir um plano divino. Quanto tempo eles viveram? Não sei. Eles voltaram a morrer? Com certeza. Mas, no dia da ressurreição da volta de Cristo, vão ressuscitar novamente. Porque morreram em Cristo. Mas sabe por que Deus permitiu esse propósito divino? É para mostrar que o império das trevas tinha sido derrotado. O império das trevas era choro. O império das trevas era esquecimento. O império das trevas o que? Era só tristeza, escuridão dessas trevas. Aqui Jesus está mostrando, olha, o império das trevas aqui termina. Assim como terminou para eles um dia, e agora se levantaram, há uma promessa para mim e para você, querido, que aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois os mortos que morreram em Cristo. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Se nós morrermos hoje em Cristo, nós temos uma certeza, uma convicção, porque a Bíblia está nos mostrando, que no grande dia, nós vamos ressuscitar. E eu quero dizer para você que aqueles que morrerem em Cristo vão ser privilegiados, porque eles ressuscitarão primeiro. Eles encontrarão Cristo primeiro, e depois os vivos. Porém, e permanecer em Cristo, e permanecer na palavra que é pregada. Então a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos foi para um propósito divino, para se concretizar. Então agora a cruz foi a base da fé, o início de uma vitória. A cruz é um sinal para mostrar para nós o valor do preço que foi pago.
vez que você olhar para a cruz agora, não olhe agora como um cenário de morte, de tristeza, mas olhe para a cruz sabendo que ali foi o preço pago pelo meu e pelo teu pecado. A morte de cruz, o sangue derramado, Ele nos tirou de lá e Ele foi no meu e no teu lugar, para que hoje nós viemos ter vida eterna com Cristo Jesus. E para que nós viemos viver com Ele. A cruz agora é a base da nossa fé. A base. A base da nossa fé. Mas na leitura bíblica nós vamos ver que a explosão da nossa fé acontece quando Cristo é ressuscitado. Porque a promessa foi para a cruz, mas a ressurreição foi a confirmação que já foi consumado. Aleluia. Então essa é a nossa fé, querido. Foi uma promessa, mas para que a promessa viesse a ser concretizada e afirmada, precisaria Jesus ressuscitar. Então Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, irmãos, que o anjo diz: olha, Maria, por que tu procuras um vivente entre os mortos? Eu sei quem tu procuras, é o Cristo crucificado. Mas Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Vá! Vá! Ordem dada é ordem para ser cumprida. Vá e anuncie aos demais. É uma incumbência que é dada para mim e para você nesta noite. Anunciar que o Cristo, Ele está vivo, que Ele não está mais na sepultura, que Ele não está mais no madeiro, mas que o trono ocupado está, e um dia nós vamos chegar lá e se encontrar com Ele, querido. Essa é a explosão da nossa fé. Aleluia, e para que eu possa finalizar a mensagem, o porquê que eu digo, irmãos, que é a explosão da nossa fé, foi na ressurreição de Cristo. Diz assim o versículo 54, o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus, ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido. E disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Um oficial romano e os soldados que vigiavam Jesus, quando houve o terremoto, as pedras se fenderam, quando eles viram mortos ressuscitar, a Bíblia está falando que eles ficaram atemorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido. E eles, bem dizer, podemos dizer, se renderam, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E eu peço para que você se coloque de pé em nome de Jesus. Um general romano que estava ali para vigiar, para guardar, aleluia, aleluias, aonde existem sinais, prodígios, maravilhas, aleluias, pessoas se rendem a Jesus,
Pessoas reconhecem quem é Jesus, querido, aleluia. Então, querido, nós temos que manifestar a glória de Deus. Temos que falar mais de Jesus. Temos que pregar mais. Temos que adorar mais. Temos que se manifestar mais. Temos que proclamar mais, porque aonde há sinais, aonde há maravilhas, aleluia, pessoas vão se render. Vão entrar pessoas com o coração endurecido. Vão entrar pessoas incrédulas. Vão entrar pessoas que não creem nem no Evangelho. Vão entrar pessoas que vão achar aqui apenas uma história. Mas eu estou contando uma história nesta noite. E essa história eu estou contando dizendo que Ele vivo está. E que Ele está aqui no nosso meio. E que Ele abriu a sepultura. E os mortos saíram. Talvez a sepultura pode ser aberta hoje. Talvez você está morto espiritualmente. Mas a sepultura pode ser aberta hoje. Porque Ele já abriu um novo caminho. Eu quero dizer que a condenação já vai ficar para trás. A depressão vai ficar para trás. Aleluia, tudo aquilo que tem te entristecido vai ficar para trás. Porque o véu se rasgou, o portal se abriu. A velha vida fica para trás hoje. Deixe a tua velha vida hoje e entre por esta porta, por esse novo caminho que é Cristo, porque Ele tem uma nova vida para você. Eu quero dizer para você, tudo que você está passando não é o fim, é um propósito de Deus, e Ele quer hoje que você venha entrar pelos caminhos que Ele tem para você. Aleluia, caminhos de paz, de bênção, de prosperidade, caminhos de comunhão com Deus, porque Ele já abriu um caminho para você. Aleluia, os sepulcros se abriram, os mortos saíram.